Fala galera, tudo certo? O Bernardo aqui. Hoje a gente vai comentar um pouquinho do Depay e do Corinthians. O Depay realmente chegou no Corinthians. Eu vou te mostrar como é fácil manipular o torcedor e como o QI médio do brasileiro é baixo. Vem comigo, fica até o final para entender o que eu tô querendo dizer e bora pro vídeo. Começando aqui, vamos pegar uma notícia do blog do UOL, dia 15 de 8 de 2024. Corinthians não paga por Raniel e Cuiabá vai à justiça. Gravíssimo. Agora vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é do Terra. Flamengo aciona a garantia bancária por Mateuzinho e causa prejuízo milionário ao Corinthians. Rubro-negro não obteve retorno da diretoria alvinegra, mesmo após período de tolerância posterior à notificação e exerceu seu direito. Agora aqui, ó. Gustavo Mosquito consegue eliminar e tem contrato rescindido com o Corinthians. Fim do vínculo atacante com o Timão não foi publicado, tá? O que aqui, ó, vamos ver. Agora vamos ver por que ele pediu a rescisão. Mosquito estava afastado do elenco desde o dia 3 de julho, quando entrou na justiça com um pedido de rescisão do contrato do clube. A alegação correspondia ao atraso no pagamento do FGTS e direitos de imagem. Ou seja, o Corinthians deixou de pagar 3 meses para ele foi à justiça e conseguiu eliminar, né? Ele e esse Arthur Souza. Não sei quem é, mas jogava no Corinthians também. Daí vamos lá. Dia de transparência. Corinthians atualiza a dívida para 2,3 bilhões. Não é com milhões, não, é bi, com B. O diretor financeiro do clube fez uma apresentação para apresentar o balanço do clube após o primeiro semestre da gestão Augusto Melo. Daí a gente vai ver aqui, ó, a dívida bruta era de 2,1 bi e agora é de 2,3 bi. Então cresceu aí mais de 200 milhões, parece. Mas o que eu queria destacar é isso aqui, ó. Tu vai numa publicação, por exemplo, ó, o Futebol Ousadia, que postou no Instagram um comentário do Mauro César, que ele deve ter feito lá no Jovem Pan Esportes. E olha o que ele fala. Nunca foi tão fácil iludir torcedores que formam um bando de tolos. Um clube que deve bilhões não deveria fazer nada antes de pagar seus credores. Jamais poderia pensar em contratar jogadores, antes de reduzir as dívidas, especialmente as de curto prazo. Daí tu vai olhar os comentários. O que o Mauro falou aqui é basicamente a matemática financeira básica, né? Se tu tá devendo muito, como que tu vai contratar alguém ao invés de pagar a dívida? Eu mostrei aqui, ó, Flamengo não paga, Corinthians não paga, Corinthians não paga, o Mosquito consegue rescisão porque o Corinthians não paga. O Corinthians é igual aquele teu amigo que tu empresta dinheiro pra ele e na hora de te pagar ele fala, pô, não tenho grana, cara, não tá, pô, não, meu trabalho deu um problema ou tive que pagar não sei o que. Só que daí tu vai ver nos stories do Instagram, no outro dia ele tá na balada, baixando o combo. O Corinthians é igualzinho, só que no caso é no futebol, né? Olha só os comentários, se liga. Mauro César, eterno invejoso. PQP, esse aí quer mídia, a todo custo, só vive de Corinthians. Não entendo porque esses caras odeiam tanto Corinthians. Mauro César tá quase infartando com o Corinthians. O Corinthians vai calar a boca de muita gente. Então, o que eu queria comentar é o seguinte, aqui no Brasil, as pessoas têm um QI tão baixo que tu falar o mínimo de uma coisa que é o mínimo, que deveria todo mundo entender, que um clube que não paga dívida não pode contratar novas contratações, né? Isso é o básico do básico. Todos deveriam fazer isso. Mas tu falar que alguém deveria fazer isso, tu é invejoso, tu é flamenguista, tu é isso, tu é aquilo. Eu não sou flamenguista, mas o que o Mauro quis dizer é bem claro. Pagou, pode contratar. Não pagou, não contrata. Vai primeiro pagar as dívidas. Aqui no Brasil, tu abre uma SAF e tu pode sair contratando sem sequer sanar as dívidas. Aqui é tudo a moda caramba. Então, assim, ó, se o Corinthians continuar com esse pensamento de gastar sempre mais, de não se reestruturar, de sempre ficar fazendo essas contratações miraculosas e gastando rios e rios de dinheiro, porque também a gente tem que pensar o seguinte, quem garante que o Depay vai chegar aqui e vai salvar o Corinthians do rebaixamento? Ninguém garante, essa é a verdade, ninguém garante. E mesmo se salvar, é um salário de 3 milhões de reais. Ah, mas é o patrocinador que tá pagando. Cara, o patrocinador tem que pagar o clube decide o que vai fazer com o dinheiro. Isso já é outro erro também. O Corinthians é tão quebrado e tão sem comando que ele aceita essas cláusulas. O patrocinador só vai botar dinheiro se for um jogador midiático. Agora o patrocinador que manda no clube ou o clube tem diretoria? Então assim, ó, eu peguei aqui, por exemplo, ó, o Corinthians esse ano fez 80 milhões de venda. Por que não jogou essas 80 milhões em pagar dívidas, em reestruturar o clube? Por que não baixou o nível dos seus salários para o que entre de receita consiga pagar as dívidas e fazer o que o Palmeiras fez, o que o Flamengo fez, o que todo clube organizado faz? Primeiro tu sana o clube e depois tu vira uma potência de novo. O Corinthians tem arrecadações quase bilionárias. É a segunda maior torcida do Brasil com folga. O Corinthians bem administrado
Ninguém vai tirar título do Corinthians. O Corinthians é gigante. Só que fica nessa de sempre querer atropelar o processo e nunca vai chegar em lugar nenhum. E a torcida, a gente vê aqui que a torcida apoia isso. Algum corintiano comeu a mulher do cara. A verdade é que a torcida deveria estar cobrando a diretoria e não o Mauro César. O Mauro César só tá falando óbvio. Mas aqui no Brasil, o certo é o errado e o errado é o certo. Então tu fazer dívida que tu não vai conseguir pagar, ninguém tá nem aí. Só que o futebol cobra seu preço. Quem tem dinheiro consegue manter jogador. Quem tem dinheiro consegue formar time forte. E quem não tem e vive dando calote e tem dívida bilionária, não conquista título. Tanto é que o Corinthians está desde 2017 sem conquistar título. O Corinthians, nos últimos jogos contra o Palmeiras, eu não tenho os números exatos aqui, mas deve ter ganhado 2 ou 3. O clube virou uma piada. E a torcida bate palma. É o Depay, é o Depay, é o Depay. Então assim, ó, tá na hora da torcida acordar e cobrar o verdadeiro responsável, né? Não ficar batendo palma pra maluco. Batendo palma pra contratação absurda, sendo que o clube... O Corinthians, só pra vocês terem uma noção, é o terceiro maior salário do Brasil e tá na zona de rebaixamento. Então assim, ó, quando a mentalidade é correta, os resultados vêm. Mas se ficar fazendo loucura igual a essa aqui, talvez ganhe uma competição numa casa ou outra, mas o Corinthians vai ser um eterno coadjuvante do futebol brasileiro. O Flamengo era o que o Corinthians é hoje. O Flamengo era um coadjuvante, brigava pra não cair, era piada, não pagava as pessoas. Quem não lembra? O Flamengo ficou anos e anos e anos sem conquistar título. Quando se reestruturou, o Palmeiras a mesma coisa, caía de divisão. Quando se reestruturou, tá no topo de novo. O processo é dolorido, o processo é lento, mas tu tem que fazer o processo, porque senão os resultados não vêm. Então é assim, ó, aqui o certo é o errado e o errado é certo. E fica nessa palhaçada que o Mauro é flamenguista, isso, daí alguém fala o óbvio e é taxado como maluco, ao invés de cobrar os verdadeiros culpados. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, essa é só a minha opinião. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.